Olá, eu sou o Daniel, professor e coordenador de inglês do Instituto Kailua, e essa é a nossa aula número 5. Bom, vou compartilhar a tela com vocês para vocês poderem ver o nosso material da aula. Então, na aula número 5, ou na class 5, we have personality, hairstyles and facial hair. Então, a gente vai ver todo o vocabulário, ou boa parte do vocabulário que podemos usar para personality, hairstyles and facial hair, e ver como a gente usa essas informações e como a gente mistura isso com o physical description que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá? Nós vamos começar com o vocabulário de personality. Todo esse vocabulário que a gente vai ver são adjetivos, então a gente usa com a mesma estrutura de adjetivo que a gente viu na aula de Physical Description, ou seja, com o verbo to be. E aqui nós temos algumas duplas de opostos. Então, nós temos patient e impatient, timid or shy, and outgoing, energetic and lazy. So, patient is the opposite of impatient. Timid and shy are the opposite of outgoing. Energetic is the opposite of lazy. So let's repeat again. Patient, impatient, timid, shy, outgoing, energetic, lazy. Aqui nós podemos ver esse T no meio de patient, que tem o som parecido com o X do português. Então, aqui fica patient, impatient. Algumas palavras do inglês têm esse T com o som parecido com o X. Palavras como attention, information, acontece a mesma coisa. Além desses adjetivos que nós temos aqui, nós temos mais 4 adjetivos na aula de hoje. Let's see. Calm is the opposite of nervous. E aqui nós temos 2 adjetivos que não são opostos. O friendly, então, se a pessoa ela é bem sociável, se ela tem vários amigos ou se ela se dá bem com muitas pessoas, nós podemos dizer que ela é friendly. E hardworking é alguém que trabalha bastante. Não só na quantidade de tempo, mas alguém que realmente põe foco e põe energia no trabalho. E aqui, então, temos calm, nervous, friendly, hardworking. Existem outros adjetivos no inglês que vão terminar com esse final, e todos eles têm a mesma pronúncia. Us. Temos nervous, famous, curious. Então, eu vou botar alguns deles aqui para vocês. Famous, curious, furious. Todos eles terminando com o mesmo som de nervous. E o som é us. Ok? Então, vendo todo esse vocabulário, vamos praticar um pouquinho. Answer the questions describing people's personality. Então, aqui nós temos algumas perguntas pessoais. Então, eu vou dar o exemplo comigo só para mostrar qual a estrutura e vocês respondam com
as informações de vocês. Caso tenham alguma dúvida, é só perguntar lá no Google Classroom. Então, eu vou dar um tempinho para vocês preencherem, responderem todas as perguntas e depois eu corrijo. Lembrando que as três últimas perguntas, letters D, E e F, elas têm uma estrutura um pouquinho diferente do A, B e C. What's your mother like? What's your father like? What is your best friend like? Então, o que é essa pergunta? The question, what, plus to be, plus person, plus like, is about a person's description, usually the person's personality. In this case, like is not a verb. Vocês provavelmente já viram a palavra like como verbo gostar. Nesse caso, ele tem um outro significado. É um like que está ligado a ser parecido ou ser igual. Literalmente, seria isso. Mas toda vez que a gente tem uma pergunta com essa estrutura, what, o verbo to be, que dependendo do sujeito vai ser is, am ou are, a pessoa de quem a gente está falando e o like no final, a gente quer saber a descrição dessa pessoa. E geralmente está mais ligado à descrição da personalidade do que à descrição física da pessoa, ok? Então, focando nisso tudo, parem o vídeo e daqui a pouco a gente corrige. Então, vamos corrigir? A, B e C são perguntas com duas opções. Então, vamos lá. Are you shy or outgoing? Como a pergunta é are you, ela é sobre mim, eu vou responder I am shy. No meu caso, aqui seria shy. Are you lazy or energetic? I am energetic. Are you patient or impatient? I am impatient. Então, aqui a resposta seria I am e uma das opções. I am shy, I am outgoing. I am lazy, I am energetic. I am patient, I am impatient. Dependendo da sua personalidade. What is your mother like? Então, qual é a descrição da minha mãe? She is friendly. Or my mother is friendly. Então, eu posso manter o my mother ou eu posso substituir pelo pronome she. What is your father like? He is hard working. Or my father is hard working. Também eu posso manter my father ou substituir pelo pronome he. What is your best friend like? Best friend, no inglês a gente não tem diferença de gênero. Então, aqui, dependendo da pessoa, pode ser he or she. My best friend
is outgoing. Então, no caso, eu botei o he. Então, he is outgoing. Se for no feminino, she is e o adjetivo em questão. Or, my best friend is outgoing. Só um momento, vamos voltar. Ok? Então, A, B, and C. I am. And the characteristic. Letter D. She is. Or my mother is. Letter E. He is. Or my father is. Letter F. He is. She is. Or my best friend is. Em todas elas, a característica no final. Poderia botar mais de uma? Poderia botar mais de uma, é só separar com vírgulas. Então, my best friend is outgoing, energetic and hardworking, por exemplo. Ok? Qualquer dúvida no exercício 1, Google Classroom, só pergunta lá que um dos professores vai tirar a sua dúvida. Seguindo para o exercise 2. Describe yourself and a friend. Talk about physical characteristics and personality. Então, aqui a gente vai juntar o que a gente está aprendendo nessa aula com o que a gente aprendeu na aula passada. Ok? So, describe yourself, você mesmo. Describe a friend, qualquer pessoa que você queira. Então, de novo, vou dar um tempinho para vocês. Parem o vídeo, respondam a questão e eu, de novo, vou responder com a minha informação para poder mostrar para vocês a estrutura, mas claro que as características são pessoais. Ok? Bom, vamos lá? Então, começando pelo Physical Characteristics. I'm medium height, medium weight, and handsome. I have short, straight, brown hair, and brown eyes. I am shy, impatient, energetic, and friendly. Ok? Então, começamos pelo physical description. I am medium height, medium weight and handsome. Lembrando que handsome, ugly, beautiful são opiniões. I have short, straight brown hair. Então, a gente tem que seguir essa ordem daqui. Length, style and color. And brown eyes. I am shy, impatient, energetic and friendly. Now let's talk about my friend. So my friend. She is short, thin, middle-aged, and beautiful. Beautiful. She has long, wavy, brown hair and brown eyes. She is outgoing, patient, and very friendly.
Então, de novo, começamos pelo physical characteristics, todos os adjetivos com o verbo to be. Aqui vocês podem deixar o verbo to be contraído, como é o caso do I'm ou she's, ou separado, como é o caso do I am and she is. So, she's short, thin, middle-aged, and beautiful. She has long, wavy, brown hair, length, style, color, and brown eyes. She is outgoing, patient, and very friendly. Toda vez que a gente vê um adjetivo, se vocês quiserem dar mais ênfase a essa característica, vocês podem usar a palavra very. Então, ela sempre vai subir o nível. Então, friendly, very friendly. Short, very short. Beautiful, very beautiful. É uma forma da gente dar intensidades diferentes aos adjetivos. Ok? Então, qualquer dúvida, de novo, Google Classroom. Podemos continuar? No exercise 3. Exercise 3, we have listen to Laura describing herself and answer the questions. Então, o exercise 3 é um exercício de listening. Vocês têm o áudio com vocês, é só ouvir o áudio e responder as perguntas. Então, temos How old is Laura? A gente ainda não viu oficialmente todos os números para a gente falar de idade, mas alguns são bem comuns, então acredito que seja bem fácil a letra A. What is Laura like? Então, aqui vocês vão responder com a personalidade dela. Check her physical characteristics. Nesse daqui, vocês vão só marcar as características que ela fala. Todas as opções são long hair, short hair, straight hair, curly hair, brown hair, brown eyes, blue eyes, short, tall and fat. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, ouvirem o áudio, responder as perguntas e voltar aqui para a gente corrigir. Tudo bem? Podemos corrigir? Então, vamos lá. How old is Laura? Eu vou usar o audio transcript que a gente sempre tem no final da lição para mostrar para vocês todas as informações que ela falou. Então, ela começa assim. My name is Laura and I am 15 years old. Então, 15 years old é a idade. How old is Laura? Laura is feminine. She is 15 years old. What is Laura like? Voltando lá. I am an optimistic and energetic person. Então, os adjetivos que temos aqui, optimistic and energetic. So, what is Laura like? She is an optimistic and energetic person. Vocês lembram que na última aula a gente falou que a presença do artigo está sempre ligada à presença do substantivo? Então, esse an, a gente usa o an e não o a,
por causa do próximo som. O som de O, do optimistic, é um som vocálico. So, we connect. An optimistic. Mas a presença do artigo em si está ligada ao person. Se a gente tirar o person, a gente tira o artigo. The second possibility. She is optimistic and energetic. So we have two possibilities. With the article and the substantive, the noun, or no article, no substantive, only the adjectives. Check her physical characteristics. Então ela continua. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball and cooking in my spare time. Tudo isso daqui poderia ser incluído no What is Laura like? Mas como hoje a gente está focando nos adjetivos, só optimistic and energetic são suficientes. E ela continua. I have long, curly, blonde hair and blue eyes. Então, vamos ver quais são as opções que temos aqui. Long. Então, a gente marca long. Curly. So, long hair and curly hair. And blue eyes. Long and short are opposites. So, if the hair is long, the hair isn't short. Então, a gente não pode marcar o short. O straight e o curly, eles não são opostos, eles são só ideias diferentes, mas um exclui o outro. Mesma coisa com color of the eyes. Se é blue, não é brown. I am tall and slim. My favorite color is red. That's why I love wearing red clothes. So, I am tall. Tall is the opposite of short. E o slim é uma outra forma parecida com thin, que a gente viu na aula passada. Então, slim também é o oposto de fat. Então, aqui nós vamos marcar somente long hair, curly hair, blue eyes and tall. Ok? Então, todas essas informações estavam no áudio e vocês conseguem ver todas aqui no áudio transcript. Então, tendo estudado o personality, tendo estudado physical description, e para relembrar algumas outras coisas que a gente estudou lá atrás, como nationality, occupation, marital status, nós vamos fazer o exercise 4, que é um joguinho. So let's play Who Am I? Now, I'm a famous celebrity. I will talk about my personal information, occupation, physical description, nationality, personality, marital status. Based on the information, you have to guess who I am. Então, como a gente vai fazer? Eu vou selecionar uma celebridade, então eu vou incorporar essa celebridade e vou falar de todas essas informações. Occupation, physical description, nationality, personality, marital status. E baseado nisso, você tem que descobrir quem eu sou.
Então, eu vou botar aqui todas as frases com todas essas informações. Vocês podem pausar o vídeo, pensar um pouquinho em quem eu sou e depois ver se vocês acertaram. Vamos lá? So, I am an actor. I am tall, thin, middle-aged, and beautiful. I have long, straight, brown hair and brown eyes. I'm American. I'm outgoing and friendly. I'm divorced. Ok? Então, baseado nesse adjetivo, beautiful, vocês podem ter uma ideia do gênero da pessoa, já que actor pode ser usado para qualquer gênero, masculino, feminino, não binário. Hoje em dia não tem mais essa diferença no inglês. Então, repetindo. I am an actor. I am tall, thin, middle-aged, and beautiful. I have long, straight brown hair and brown eyes. I'm American. I'm outgoing and friendly. I'm divorced. So, who am I? Então, pausem o vídeo e já já eu venho com a resposta. Então, se vocês responderam Angelina Jolie, vocês acertaram. Vamos testar mais uma? Vamos mudar de cor para não confundir. I am a singer. I am tall, thin, middle-aged, middle-aged, and beautiful. I have short, straight, blonde hair and blue eyes. I'm Brazilian. I'm outgoing, energetic, patient, and hardworking. I'm married. Para facilitar, deixa eu botar aqui outra característica. I am a singer and a TV presenter. Agora ficou fácil. Então, vou dar um tempinho, pausem o vídeo e eu já já volto com a resposta de novo. Então, se vocês responderam Xuxa, you are correct.
Então, quantas vocês acertaram? As duas? Uma outra forma legal de treinar o inglês é fazer esse jogo com os amigos, mas de uma forma um pouco diferente. Você faz as perguntas para descobrir quem a pessoa é. Então, você pode perguntar: Are you Brazilian? Are you American? Are you a man? Are you a woman? Are you beautiful? E assim você consegue jogar com seus amigos e treinar um pouquinho do inglês com que vocês já aprenderam. Ok? Alguma dúvida nesses dois exercícios? Caso tenham, podem me procurar ou algum dos professores lá no Google Classroom. É só postar no mural a sua dúvida. Então, lá no início da aula, eu falei que a gente ia ver 3 tópicos, que era facial hair, hairstyles e personality. Personality a gente acabou de ver, então vamos ver os outros. Então, hairstyles and facial hair. Então, aqui temos algumas opções para hairstyle. Nós temos ponytail, high ponytail. Então, aqui a posição muda. High ponytail e normal ponytail. Pigtails, when you have two, one pigtail, two pigtails. Dreadlocks, bun, this is a bun. Braid, então aqui temos uma só, braid. Cornrows e box braids. Então, o cornrows é esse tipo específico de braid e o box braids, esse tipo específico de braid. Então, repetindo. Ponytail, high ponytail, pigtails, dreadlocks, bun, braid, cornrows, box braids. E como a gente usa esse vocabulário? A gente já vai ver daqui a pouco, porque antes nós temos o vocabulário para facial hair. Então, nós temos mustache, goatee, sideburns. Aqui tem um pequeno errinho. Tem uma letra a mais. Então, é sideburns, porque ele fica on the side of the front of the face, the side of the face. Então, sideburns, beard. Novamente, mustache, goatee, sideburns, então uma desse lado e uma do outro, beard. When talking about hairstyles, we can use the verb to wear. I'm wearing my hair in a ponytail. Então, quando a gente fala do hairstyle, geralmente é uma coisa temporária. Então, quando a gente fala do presente, a gente vai usar o verbo to be, então I'm, vai usar o verbo to wear com ing no final. Então, I'm wearing my hair in, e o hairstyle, in a ponytail, in a high ponytail, in a braid. Lembrando que todos esses exemplos que eu dei estão no singular. Se for um exemplo no plural, como dreadlocks, pigtails, cornrows or box braids, não tem o a. I'm wearing my hair in pigtails, in
cornrows, in dreadlocks, in box braids, okay? And when talking about facial hair, we can use the verb to have. Então, facial hair, ele acaba entrando na mesma categoria do hair e o eyes. Então, a gente pode usar o mesmo verbo. I have a beard and a mustache. I have a goatee. I have sideburns. I have a mustache or a beard. Qualquer combinação que seja verdade para vocês. E aqui nós temos mais uma observação. When there is no hairstyle, so no buns, no ponytail, no braids, we can say hair down. I'm wearing my hair down. Ok? Então, para o hairstyles, I'm wearing my hair in, e o hairstyle, or I'm wearing my hair down. Então, qualquer dúvida sobre o vocabulário aqui, só perguntar lá no Google Classroom também. E para facilitar, vamos tirar isso daqui, que está com uma letra a mais, e vai ficar sideburns. Então, para terminar, nós temos aqui algumas perguntas, que eu vou também dar um tempinho para vocês responderem, e depois a gente corrige. Como são perguntas de opinião pessoal, eu vou botar, de novo, o meu exemplo, mas vocês podem responder uma coisa diferente. Quais são as perguntas? What's your favorite hairstyle? In your opinion, are ponytails beautiful? Aqui eu estou falando de uma forma geral, por isso ele está no plural. Não quer dizer que a pessoa esteja usando mais de um ao mesmo tempo. In your opinion, is Dom Pedro the First's beard beautiful? Então, pausem o vídeo, respondam as perguntas e já já eu volto corrigindo. Vamos lá? Então, what's your favorite hairstyle? My favorite hairstyle is braids. This is my personal opinion. Então, aqui vocês podem botar my favorite hairstyle is pigtails. My favorite hairstyle is dreadlocks. Então, aqui nessa resposta, como é uma forma geral, a gente vai usar no plural. Ah, eu preciso repetir my favorite hairstyle? Não necessariamente. Você pode trocar pelo pronome it. What's your favorite hairstyle? It is braids. Então, os pronomes que a gente viu na aula passada, os subject pronouns, eles servem para fazer essa substituição e a gente não tem que ficar sempre repetindo o mesmo vocabulário. Então, eu vou botar aqui só para a gente ver como fica a transformação do your, da pergunta, para o my na resposta, já que são pessoas diferentes. Então, a gente muda a relação, quem está falando, quem está ouvindo, primeira e segunda pessoas, ou a gente substitui isso tudo por it. Letter B. In your opinion,
Are ponytails beautiful? In my opinion, ponytails are beautiful. Se for na negativa, in my opinion, ponytails aren't beautiful. Ponytails is plural. Então, eu posso substituir pelo pronome they. In my opinion, they are beautiful. Or, in my opinion, they aren't beautiful. In your opinion, is Dom Pedro's first beard beautiful? In my opinion, Dom Pedro first beard isn't beautiful. Or it isn't beautiful. Então, aqui eu posso substituir tudo isso daqui, porque a gente está falando do beard, e o beard não é uma pessoa, por it. Então, in my opinion, it isn't beautiful. Se for na afirmativa, in my opinion, it is beautiful. Ok? Então, antes da gente fechar a aula de hoje, eu vou voltar repetindo todo o vocabulário, porque é bastante coisa, então é mais difícil da gente internalizar tudo. Então, eu vou lá do iniciozinho, repetindo tudo com vocês. Então, no personality, nós temos patient, impatient, timid, shy, outgoing, energetic, lazy, calm, nervous, friendly, hardworking. Hairstyles, temos ponytail, high ponytail, pigtails, dreadlocks, bun, braid, cornrows, box braids. E para facial hair, nós temos mustache, goatee, sideburns, beard. Ok? Então, esse é todo o vocabulário da nossa aula. A gente viu como usá-los com os verbos que a gente já conhecia, o verbo to be, o verbo to have, o verbo novo que a gente viu foi o verbo to wear. E aqui, wear, ele tem a mesma pronúncia dessa palavra, wear. Esse é o verbo e esse é o pronome interrogativo com a ideia de lugar, que a gente usa no Where are you from? Ok? Então, por hoje, é só isso. Caso tenham alguma dúvida, perguntem lá no Google Classroom, estudem bastante. Se estiver ficando muito complicado, com muito vocabulário, tentem fazer as assimilações de grupos. Grupos de vocabulário para physical description, grupos de vocabulário para personality, nationality, ou adjetivos, partes do corpo. Tentem achar uma forma que vocês achem mais fácil e que ajude vocês a memorizar e a lembrar das coisas que vocês estão aprendendo.
ok? Então, por hoje é só e até uma próxima aula. Goodbye.